Pronto, deixa eu fazer a minha chamadinha aqui. Básica. Tá dando para ver aí na telinha, pessoal? Sim. Sim. Então, vamos lá. Arthur? Presente. Brenda? Caroline? Evelyn? Giovana Anjos? Pronto, a Evelyn tá aqui. Giovana Aqui, já. Presente. Giovana Anjos? Tô aqui. Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? Presente. Isabel? Eu. Presente. Isabela Vieira? Presente. Professor Gustavo Souza e Henrique Silva estão levantando a mão. Espera só um pouquinho. Gustavo Souza. Ok. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? João Pedro Carvalho? Laura? Letícia Camarim? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Aqui. Lívia? Eu. Pedro Augusto? Aqui. Henrique de Paula? Pedro Paulo? Eu. Pedro Lopes? Sofia? Aqui. Vitor de Brito? Tudo bem, deixa eu voltar lá. Tem gente esperando aqui, não. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver o que é aqui. Vejamos. Kaique Oguro. Ok. Só marcar aqui. Deixamos as mãozinhas levantadas. Espera só um instante. Tem mais gente aqui? Ah, não. Tá certo. Pera lá. Deixa eu ver. Pedro de Paula. Ok. Deixa eu só marcar aqui, pessoal. Só um instantinho. Deixa eu ver. Opa, tem um lugar errado. Só um instantinho. Só para acertar aqui. Muito bem. Deixa eu colocar a pulseirinha aqui para vocês. A gente dá sequência no nosso assunto. Então, vamos lá. Vou ampliar aqui e ver se dá para aparecer aí se aparece aí na tela, né? Dá para ver aí, pessoal?
sim. Dá sim. Então, na aula de ontem, nós vimos aqui os glicídios, né? Os triacilgliceróis, são os componentes aí das gorduras, dos óleos, né? Vimos as estruturas, como que se formam aí a partir dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos combinados, então, a uma molécula de glicerina, de glicerol, vão formar, então, os triacilglicérides, né? Ésteres de ácidos graxos combinados lá com uma molécula de glicerol. Vimos lá a questão do colesterol, que é um tipo de lipídio, né? O colesterol de alta densidade, de baixa densidade, como que isso interfere, né? Isso acaba ocasionando aí problemas quando há um desequilíbrio com relação a esses dois tipos de colesterol, as fontes, né, de obtenção desse tipo de lipídio. E aí ficamos aqui para ver, com relação aos lipídios, a reação aí de saponificação, né, que é muito importante na produção aí dos sabões, né? Então, os óleos e as gorduras, o que acontece? Eles podem passar por um processo, né, que é uma reação que nós chamamos de saponificação. Essa saponificação, então, é uma reação de hidrólise. É uma hidrólise básica que acontece com um triacilglicerol, e você vai produzir, então, glicerol, glicerina, né, e sais de ácidos graxos. Esses sais de ácidos graxos são conhecidos, então, como sabões. Como que isso ocorre, então? Na reação de saponificação, manjada, né, você tem aqui o seu triacilglicerol, é uma gordura, um óleo qualquer, obtido aí de origem vegetal, de origem animal, e aí você faz uma reação usando uma base forte, normalmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, né? Quando você faz essa reação, então, o que acontece? Você tem no hidróxido de sódio, o subgrupo funcional dele aqui, esse OH, né? É uma base forte. Então, o que vai acontecer? Na presença de água e com aquecimento, você vai, então, conseguir romper essa ligação que acontece aqui no grupo éster do seu triacilglicerol. Rompendo essa ligação, você vai, então, não vai acontecer aqui o rompimento, deixa eu apagar, espera lá. Esse rompimento aqui ele vai acontecer aqui. Então, na presença de água, então nós temos H2O, que seria escrito assim como HOH, a nossa molécula de água, né? Então, o que vai ocorrer aqui? Você vai conseguir liberar esse grupo éster. Esse grupo éster vai sair daqui, vai se combinar com o sódio para formar um sal. E o grupo OH vai se combinar aqui na molécula de glicerol. Então, eu vou ter aqui como produtos, né, da minha reação aqui de saponificação, o glicerol, a glicerina, que vai ser liberada lá no meu triacilglicéride. E cada um desses ácidos graxos que compõem o meu triacilglicéride, o meu triglicéride, ele vai ser solto. Cada um desses ácidos graxos vai se soltar na forma de um sal de ácido graxo. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 moléculas, né, que vão compor sais de ácidos graxos. Por que vai ter o comportamento de sal de ácido graxo? Ele vai ter aqui cátion e ânion, né, em ligação iônica. Vai ter esse grupo extremamente polar aqui na extremidade dessa cadeia. Essa é a nossa reação, então, de saponificação. Na saponificação, eu vou pegar uma gordura, um óleo, um triglicéride, um triacilglicerol, vou reagir com uma base forte, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, vou fazer a hidrólise, né, desse triacilglicerol em temperatura elevada, vou aumentar a temperatura para favorecer o deslocamento aí do equilíbrio no sentido da formação dos produtos, e eu vou obter, então, sais de ácidos graxos. Os sais de ácidos graxos, então, serão os nossos sabões. E eles terão propriedades, né, específicas, aí, características para a nossa utilidade. Como é que vai funcionar, então,
esses sais de ácidos graxos? Eles serão moléculas que serão anfifílicas, ou seja, moléculas que têm uma extremidade polar e outra extremidade que é apolar. Portanto, elas podem interagir com substâncias polares e apolares ao mesmo tempo. Elas vão ter afinidade por essas duas substâncias. Vão funcionar como uma ponte. Então, no caso dessas moléculas, se vocês observarem aqui embaixo, né, tem aqui o pessoal lavando um prato, né, utilizando aqui detergente. Olhando para o sabão, nós observamos o seguinte: ele tem uma extremidade, esse sal de ácido graxo, que é uma extremidade que tem cátion e ânion, O- do acetato, desse grupo acetato que está aqui, e Na+. Então, este grupo é extremamente polar e vai ter afinidade, então, está realizando forças de atrações intermoleculares com a água, H2O, que é uma molécula polar. Enquanto do outro lado da molécula, eu tenho esse grupo em azul, que é cadeia carbônica extensa, que tem caráter apolar, que experimenta forças de atração do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. E essa extremidade apolar, então, vai ter capacidade de interagir com moléculas que têm caráter apolar, como outras estruturas de ácido graxo, que compõem gorduras, por exemplo. Então, aqui eu vou ter forças de atração do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, nós consideramos que uma das extremidades tem caráter hidrofílico, ou seja, gosta de água, tem afinidade com a água. Então, o lado polar é hidrofílico e o lado apolar, onde eu tenho cadeia carbônica extensa, é hidrofóbico. Não tem afinidade com água, mas terá afinidade com substâncias que são formadas por moléculas apolares. Por exemplo, óleos e gorduras, que é justamente o que você quer remover dos seus pratos, dos seus talheres, quando você lava. Se você utilizar somente a água para tentar remover gorduras, você não vai conseguir, porque aí você não tem afinidade, né, entre a molécula de água polar e as moléculas de gorduras, né, triacilglicérides, que estão presentes lá na sujeira do seu prato, né, nas gorduras. Você vai precisar, então, de uma substância, como um sabão, que vai atuar, então, com essa molécula, executando o quê? Uma ponte, né? A parte polar se liga à água e a parte apolar se liga à sujeira, removendo, então, essa gordura, né? De onde da superfície que você quer lavar. Todas essas substâncias que têm essa característica, como o sabão, por exemplo, elas são chamadas de tensoativos ou surfactantes. Tensoativos porque eles modificam a tensão superficial de um líquido. No caso, a água. Modificar a tensão superficial significa que essas moléculas tensoativas, elas vão interferir nas forças de atração entre as moléculas de água que compõem o seu líquido. E na superfície do seu líquido, você tem uma força de atração entre as moléculas de água mais intensa do que no seu interior, na parte mais funda. Isso acontece porque e consegue, então, sofrer uma força de atração mais intensa, criando uma superfície onde as forças de atração entre as moléculas são maiores, são mais intensas. Você sente essa tensão superficial da água quando você mergulha de barriga na piscina. Percebe que aquilo, para você poder abrir aquela superfície, para executar lá o mergulho, você precisa, então, estar saltando num certo ângulo onde você diminui a sua área, né? Isso porque a tensão superficial da água é muito grande. Tem insetos que conseguem caminhar sobre a água, tem até animais que conseguem correr sobre a água, se aproveitando daquela tensão superficial. E esses tensoativos, surfactantes, eles fazem o quê? Diminuem essa tensão superficial, porque as moléculas desses anfifílicos, elas acabam subindo, ficando na superfície e separando, criando um obstáculo entre as moléculas de água da superfície e diminuindo essa tensão superficial. Nós classificamos, então, né, os nossos tensoativos aí como sabões ou detergentes.
Quando você tem um sabão, você vai ter, então, a sua molécula com a estrutura de um sal de ácido carboxílico. Esse sal de ácido carboxílico pode ter aqui como seu metal o sódio ou o potássio. Agora, quando você tem um detergente, ele vai ter grupos polares de diferentes tipos. Por exemplo, aqui esse grupo sulfonato de sódio. Então, esse detergente ele foi derivado de uma outra substância, quando foi produzido, que seria um ácido sulfônico. Então, qual que é a vantagem de um para outro, né? O sabão tem uma desvantagem quando você utiliza ele em águas que contêm uma concentração muito grande de íons cálcio e magnésio. É o que nós chamamos de água dura. Quando eu tenho uma água onde eu vou utilizar o sabão, e essa água tem essa concentração de cálcio e magnésio muito elevada, essa água é dura, a eficácia do sabão diminui, porque quando eu tenho a substituição do cátion sódio por magnésio 2+, ou por cálcio 2+, que são os íons que estão presentes lá na água dura, água do mar, por exemplo, né? Esses íons, então, quando se combinam a essa estrutura, vão formar compostos insolúveis. Vão formar sais que têm uma solubilidade menor. E aí, o que acontece? O seu sabão vai perder a eficácia, porque você precisa dessa extremidade polar livre para que haja, então, aquela força de atração com a molécula de água. Então, se você formar um composto insolúvel, com solubilidade menor, tendo magnésio e cálcio na água, você diminui a eficácia desse sabão. Ele não vai lavar. Nem vai formar espuma, não vai lavar, né? Já o detergente não sofre esse problema, porque quando a substituição do sódio é feita, existe a presença de água dura com magnésio e cálcio. Se entrar magnésio e cálcio aqui, não forma um sal de baixa solubilidade. Ele continua com alta solubilidade. Então, ele continua com a sua ação, né? Ele continua eficaz. Essa, então, é a primeira vantagem, lá para o uso lá dos nossos detergentes com relação aos sabões. Tem um outro problema com relação aos detergentes, que é o problema ambiental, né? Já ouviram falar em detergentes biodegradáveis. Quando o seu detergente ele é produzido com essas cadeias carbônicas, que são lineares, se apresentam desta maneira, você tem uma área muito mais ampla e muito mais suscetível do ataque de micro-organismos. Os micro-organismos facilmente conseguem atacar esses carbonos que estão aqui expostos. Então, esse tipo de substância, que tem essa cadeia carbônica, né, aberta, linear, está mais suscetível ao ataque dos micro-organismos para que haja biodegradação. Então, esse detergente vai durar menos tempo no ambiente, uma vez que é descartado. Ele é biodegradável, ele se degrada mais facilmente. As bactérias, os micro-organismos vão conseguir, então, destruir essa cadeia carbônica mais rapidamente. Por outro lado, se você tem um detergente que tem cadeias carbônicas na sua parte apolar muito ramificado, com várias ramificações, o que acontece? Você diminui a área para o acesso das bactérias fazerem os ataques a essa cadeia carbônica para poder quebrá-la, para poder degradá-la. E nesse caso, então, esse tipo de estrutura vai permanecer muito mais tempo na natureza. Vai levar muito mais tempo para ser degradada. E aí você tem um detergente que vai ser mais agressivo ao meio ambiente, ele vai ter uma permanência maior, vai causar maiores danos. Esse tipo de detergente que tinha, né, as cadeias carbônicas muito mais ramificadas, foram os primeiros que foram produzidos, né? Hoje, o que se faz é eliminar, né, a produção dos detergentes que tenham essas ramificações, busca-se detergentes que tenham, então, as cadeias da parte apolar, que sejam lineares, que sejam abertas, né, não tenham nenhuma ramificação, e ainda se buscam detergentes que tenham a substituição do grupo polar, muitas vezes formado, né, por cátion e ânion em ligação iônica, por grupos hidroxila. Então, você coloca vários grupos hidroxila nessa estrutura para você poder, então, você livrar
essa molécula da presença de enxofre, por exemplo. Outro grupo importante de detergentes que foi criado, são mais modernos, né? Você elimina esses grupos sulfonato por quaternários de amônio. Então, você coloca nitrogênio ligado a cadeias carbônicas, e ele forma, então, um cátion. E ele, então, ligado a cadeias carbônicas, ele tem esse caráter polar, esse quaternário de amônio, e ele vai executar a mesma função de ser uma molécula anfifílica, né? Vai funcionar como um tensoativo. No entanto, ele vai apresentar o quê? Vai apresentar grupos de nitrogênio que serão menos agressivos, né? Menos poluentes, digamos assim, durante o seu processo de degradação, do que os grupos que contêm enxofre. Tranquilo até aqui, pessoal? Então tá aí os nossos sabões, detergentes, qual é o princípio de ação que eles têm, né? Eles vão, então, ser moléculas aí anfifílicas com lado hidrofóbico, um lado hidrofílico. Quando eles entram em contato com a água, e essa água também em contato com as gorduras das sujeiras, eles vão formar micelas, né? Essas micelas vão ser o quê? Vão ser a parte que se corresponde aqui, vamos dizer, a cauda, essa cauda apolar, ela vai então se orientar na direção de cercar as gotículas de gordura. Então, eu vou ter várias caudas que são apolares se cercando, né, nas moléculas, nas gotículas das gorduras, e a parte polar, a cabeça polar, que tem um grupo polar, vai ficar direcionada para fora das gotículas. O nome dessa estrutura é micela. Então, quando eu tenho a formação dessas micelas, eu vou pegando e separando aquela gordura toda, aquele óleo, em pequenas gotículas como essa, cercadas aqui pelo meu detergente ou pelo meu sabão. E o que acontece, então? Como as cabeças polares estão posicionadas para a parte externa da micela, as moléculas de água facilmente conseguem interagir com essas cabeças polares e eu consigo, então, transportar essa gotícula com a água. Eu consigo removê-la. Vamos lá, então, em diante aqui, pessoal. Tem a questão aí do biodiesel, né? Como que se fabrica um biodiesel? Bom, primeira coisa que diesel, né? Óleo diesel seria um derivado lá com uma certa quantidade de carbonos na cadeia, e esses hidrocarbonetos, por essa quantidade de carbonos, vão ter, ele vai ter propriedades físicas. Então, o óleo diesel que é extraído lá do petróleo, a fração de óleo diesel, ela é adequada para a utilização nos motores a diesel, né, motores de compressão. Se buscou na natureza algum tipo de substituto para esse óleo diesel, né, que apresentasse características, né, similares. E o que nós conseguimos foi, a partir dos nossos triacilglicérides, né, fazer uma reação onde nós liberávamos ésteres daquele triacilglicéride, numa reação que nós chamamos de transesterificação. Então, na transesterificação, o que é que vai ser utilizado, né? Vai ser utilizado um éster inicialmente, como mostra aqui, eu tenho uma estrutura de éster. Então, esse é um éster 1. Vejam que esses grupos R e R' são cadeias carbônicas aí de diferentes tamanhos. Eu vou utilizar um álcool também, que eu vou chamar de álcool 1. E aí, na minha reação, eu vou utilizar diferentes tipos de rotas de catalisador. Eu posso usar uma catálise utilizando uma base, catálise básica. Posso usar um catalisador ácido também. É mais comum usar a catálise básica. O processo, então, vai produzir um éster 2. Vamos chamar aqui de éster 2. E um álcool 2. Está aqui um álcool 2. Então, houve uma transesterificação. A transesterificação
estrificação representa o quê? No éster eu tinha um grupo e após a transesterificação, eu tenho esse R que era do éster, transferiu. E o grupo R', que era do éster, transferiu para o álcool. Houve, então, uma transesterificação. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, mas o que eu vou aproveitar esse tipo de reação? Para mistura de ésteres, né? Então, o ponto de partida aqui seria o seguinte: vou pegar lá um triacilglicéride. Esse triacilglicéride, nós sabemos que ele é formado por ácidos graxos ligados à glicerina. Então, está aqui meu triacilglicerol. Eu vou, então, colocar um álcool. Vou colocar esse álcool aqui sendo R4OH, porque eu tenho no meu triacilglicéride, eu tenho o primeiro éster de ácido graxo, tem a cadeia carbônica R1. O segundo ácido graxo ligado no glicerol tem a cadeia carbônica R2. E o terceiro ácido graxo tem a cadeia carbônica R3. E reparem, então, que o álcool que eu estou usando está numa proporção de 3:1, né? 3 mol. E todos esses álcoois, né, eles são iguais entre si, têm a cadeia carbônica R4. Tá aqui. Vou usar o meu catalisador, temperatura, lá tudo no meu processo, e vai acontecer, então, a transesterificação. Na transesterificação, o que vai acontecer? Eu vou liberar essa molécula que eu tenho aqui, de glicerol. Então, eu vou liberar aqui, ó, o glicerol. Ele sai como glicerina. E cada uma das estruturas que eu tinha de ácido graxo, aqui, outra estrutura de ácido graxo aqui, vai sair, então, como um novo, né, éster. Aparece aqui, então, esse novo éster, que se livrou daquele grupo, né, de triacilglicéride, e ele vai aparecer, então, com esse grupo R4, que era um grupo R4 que estava presente lá no meu álcool. Então, eu liberarei aqui, ó, 3 ésteres. 3 ésteres serão liberados a partir de uma molécula de glicerol. Então, eu vou ter a formação de um novo álcool. Nesse caso, esse novo álcool será a glicerina. O glicerol é um triálcool. E eu vou formar, então, uma mistura de ésteres. E essa mistura de ésteres é conhecida, então, como biodiesel. Essa mistura de ésteres, então, vocês podem imaginar o seguinte: eu parti de uma molécula grandalhona, como essa aqui, o triacilglicerol. Isso aqui tem uma densidade grande, uma viscosidade grande. É um óleo, ele é viscoso, ele é pesadão, né? Ele é denso. Se eu coloco isso aqui no motor de um caminhão, o pistão não vai para haver a combustão. Eu preciso que essa substância tenha os mesmos elementos, né? A mesma capacidade de liberar energia, mas que se apresente de uma maneira mais leve, menos viscosa. Como que eu faço isso, então? Eu tenho que liberar isso aqui da molécula de glicerina e soltar, separar os ésteres, para tornar esse óleo mais leve, menos viscoso e, portanto, com melhor, né, físicas, para que você aplique ele num processo de compressão, combustão, que vai funcionar o motor lá de um caminhão, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Do ponto de vista ambiental, Tudo bem. isso aqui é bastante importante, porque o óleo que vão deixando ele cada vez mais caro, ele muitas vezes contém enxofre na sua composição. E esse enxofre, uma vez que é queimado dentro do motor lá do caminhão, vai ser liberado como gás poluente na atmosfera.
Isso, então, representa uma vantagem para nós, porque o biodiesel não contém enxofre. É um primeiro passo, um primeiro ponto. O segundo ponto, a capacidade, então, a queima, a energia liberada na queima do óleo diesel convencional, comparada com a energia liberada na queima do biodiesel, são valores muito próximos em termos energéticos. Então, você não vai ter um problema de perda de potência. E outra vantagem é que a combustão do diesel comum é mais difícil de você conseguir a combustão completa, né? Vai ter formação de muito sólido particulado, aquela fumaça preta. É favorecida a combustão completa, sem que haja, né, aquela formação de particulado. Outra vantagem é que, com relação à queima do diesel, a produção de gás carbônico, o volume de gás carbônico produzido, acaba sendo maior do que o volume de gás carbônico produzido na queima do biodiesel, em função das moléculas terem estruturas diferentes. Biodiesel renovável. Basta você voltar a plantar etanol, que vai ser o álcool que você pode utilizar aqui, o etanol que nós temos na cana-de-açúcar, e o triacilglicerol você pode obter do óleo de soja, por exemplo. Então, se você obtém óleo de soja, óleo de mamona, você extrai o óleo, o triacilglicerol. Você planta a cana, você extrai o álcool. Na reação, você produz o combustível que você quer, um combustível, então, sustentável. É um recurso renovável, enquanto o biodiesel, o diesel, né, de combustível fóssil, é um recurso não renovável, né? Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. E alguém poderia ter perguntado lá para os nossos palestrantes agrônomos se, de repente, todo mundo resolveu usar só biodiesel e combustível, né, de renovável, por exemplo, como etanol e biodiesel, será que isso afetaria as lavouras, afetaria a produção agrícola, que poderia ficar mais voltada para fabricar combustível do que para produzir alimento? Será que isso iria encarecer o custo da comida no mundo inteiro? O que vocês acham? Era uma boa pergunta para eles, né? Sim, seria. Imagina se os Estados Unidos e a Europa resolvessem, não, tira toda a gasolina, tira todo o diesel, combustível fóssil não pode mais. Vamos tudo usar biomassa para fazer combustível. Etanol e biodiesel. Será que ia ter plantação suficiente para atender a demanda de tanto combustível assim no mundo inteiro? Será que o pessoal não ia começar a passar a plantar para fazer combustível do que para produzir alimento? Isso não ia aumentar o preço dos alimentos? Será que alguém pensou nisso ou não? Era uma boa pergunta, né? Vamos lá adiante. Cerídeos. Então tá aqui. Os cerídeos, o próprio nome já diz que são ceras, né, pessoal? As ceras, então, elas são nada mais são, né, do que ésteres, que são derivados também de ácidos graxos e álcoois. Você pega um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia carbônica longa, e pega lá um álcool também de cadeia carbônica longa, acontece uma reação de esterificação entre os dois, você vai formar um éster. E esses ésteres, né, de cadeia carbônica longa, vão então ter o comportamento de ceras, cerídeos. Então aqui está mostrando, né, a estrutura da cera de abelha. É o principal componente, né, da cera de abelha. Então vejam que eu tenho o grupo funcional éster aqui presente. E reparem então que a cadeia carbônica que vem antes do grupo funcional tem 15 carbonos e depois do grupo funcional 30 carbonos. Então, esse éster foi obtido a partir de um ácido graxo de 15 carbonos e a partir de um álcool de 30 carbonos, um álcool superior. O quê? O caráter apolar, primeira coisa. Vocês percebem, então, que cadeias carbônicas como essa, muito grandes, vão fazer com que predominem as forças de atração intermoleculares, do tipo de polo instantâneo, vão ter afinidade, então, com as apolares.
não vão ter afinidade com substâncias polares como a água. Então, uma primeira aplicação prática de uma cera é impermeabilizar. Então, se vai impermeabilizar, vai evitar que haja a absorção de água, né? A com a água vai ser muito pequena. Vejam, então, esses materiais ter forças de atração intermoleculares muito fracas, vamos dizer assim, pouco intensas, do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, elas vão apresentar propriedades físicas, além da impermeabilização, da baixa afinidade com a água, serão materiais que serão duros e quebradiços. Tá? Vão resistir à hidrólise, difícil de você conseguir quebrar essa ligação no éster aqui a partir da água, porque a cadeia carbônica é muito grande, e vão resistir à decomposição também, porque pela cadeia carbônica ser muito grande, muito extensa, né, a ação dificultada. Então, qual vai ser a função aí dessas ceras? Né? Você vai utilizar como proteção, primeiro passo. E também impermeabilização. Você pode aplicar isso em cosméticos, por exemplo, um batom deve ter algum tipo de cera como essa para você poder fazer, né, aquela impermeabilização. Você vai fazer polimentos, né, de superfícies que tenham pintura. Você pode também aplicar isso lá em assoalho, pode fabricar vela, né? É utilizado lá nos sabões também. As graxas, né, que são utilizadas aí tanto para você dar acabamento estético, verificação de determinados mecanismos, né, de determinados elementos mecânicos que você tem uma velocidade de giro, de rotação, de tipo de lubrificante líquido, né, um óleo. Agora, quando você tem a rotação, para você evitar, né, o que estão submetidos a esforços muito grandes, você usa as graxas, né? Essas graxas, então, são mais adequadas porque conferem maior proteção aos mecânicos que estão submetidos a maiores esforços. E uma das maiores, né, importâncias que nós temos aí nas ceras, na natureza, você tem o fenômeno da impermeabilização, né? As plantas produzem isso para que na superfície das folhas se deposite uma cera para evitar, então, né, o excesso ali da absorção de água. Você tem penas de aves, por exemplo, que são impermeabilizadas com alguns tipos de ceras, né, que fazem com que a água não penetre na parte mais interna do corpo delas. Então, tem uma série de aplicações. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Vamos lá para os fosfolipídios. O próprio nome já diz, né? Fosfolipídio quer dizer que tem uma parte da estrutura que é lipídio, que vocês já conhecem, triacilglicerol, glicerol ligado, né, a 3 moléculas de ácido graxo. E a diferença é que você vai ter um grupo fosfato, que vai estar ligado em uma dessas estruturas de ácido graxo lá do seu triacilglicerol. Então vejam aqui, né, o exemplo, aqui do lado direito, nós temos aqui esse grupo fosfato, PO4, né, que está ligado em um dos ácidos graxos, né, que está esterificado aqui no seu glicerol. Esse fosfato, esse grupo fosfato, claro, ele tem aqui uma terminação R3, que é uma cadeia carbônica também. Tem um oxigênio com carga negativa aqui, ele confere, então, polaridade para essa extremidade. Então, nossa molécula, né, de fosfolipídio, ela vai ser também anfifílica, porque ela vai ter uma parte hidrofílica, que é essa extremidade que está presente o grupo fosfato, e vai ter a parte, né, hidrofóbica, que é toda outra estrutura de cadeia carbônica, onde tem os, né, ácidos graxos esterificados aqui no meu triângulo. Isso aqui é muito importante em termos biológicos, porque essa estrutura
ela vai permitir a formação aí do que nós chamamos de lipoproteínas lá na frente. Essas lipoproteínas, elas vão ter o intermediário, né? O intermediário que vai atuar para a formação, para que haja a formação da lipoproteína, é o nosso fosfolipídio. Além do que, então, na presença da formação da membrana celular. Membrana celular tem aquele sanduíche de camadas de fosfolipídios, os grupos apolares voltados para si, as caudas dos grupos apolares, né, que estão voltadas para si, se ligando, se aproximando, e as cabeças, né, polares nas partes, né, externas. Isso vai fazer o controle, então, do transporte de moléculas, o transporte de ativos, né, que você tem na sua célula. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Tranquilo, professor. Então, estão lá os fosfolipídios. Agora vem os esteroides, né? Os esteroides, né, você vai ter, então, são lipídios aí que tem uma combinação, né, de 4 anéis de carbono, 4 ciclos, né, de carbono. Você vai ter, então, 3 anéis, né, formados por 6 átomos de carbono e um anel formado por 5. É uma estrutura básica que representa todos os esteroides. Então, o que acontece nos esteroides? Você vai observar a estrutura deles, que sempre vai aparecer, né, esses 6 anéis condensados, 6 anéis, esses 3 anéis condensados com 6 carbonos. Então, eu tenho 3 anéis nesta configuração. E eu tenho um quarto anel de 5 carbonos nesta posição. Então, essa é a estrutura básica para um esteroide. Serão os grupos ligantes. Então, por exemplo, aqui no caso do colesterol, eu tenho os grupos ligantes aqui, álcool, né, OH, nesta posição. Eu tenho essa cadeia carbônica aqui nesta outra posição. E do colesterol, que é o precursor desses outros carinhas que estão aqui, eu vou ter, então, colesterol, que vai ter a função lá de participar na construção da membrana celular também. Ele é precursor da formação dos hormônios esteroides, que são os hormônios, né, sexuais. Nos nossos esteroides, então, reparem que eu tenho o estradiol, hormônio, né, feminino, e a testosterona, hormônio que determina as características masculinas. No caso do estradiol, vejam que há diferenças estruturais, né, entre ele e a testosterona. No estradiol eu tenho aqui esse primeiro anel de 6 carbonos formando um anel aromático, com um grupo hidroxila ligado a ele, grupo de funcionalidade fenol. Enquanto na progesterona eu tenho esse grupo funcional cetona. E não é um anel benzênico aqui, eu tenho somente essa ligação dupla. Eu tenho na progesterona esse grupo metil ligado aqui, entre esses dois anéis, e no estradiol eu não tenho. Eu tenho aqui, ó, grupo hidroxila no estradiol, nesta posição aqui, nesse anel de 5 carbonos, e na progesterona eu vou ter aqui, ó, um grupo que contém a funcionalidade de cetona. Então aqui eu tenho álcool e cetona, vejam a diferença no caso da progesterona, e se você comparar com a testosterona, a mesma coisa. Cetona aqui, álcool aqui. Então, essas pequenas modificações em grupos funcionais vão modificar completamente a funcionalidade, né, dessas moléculas em termos de hormônio. Então, determinar características masculinas e o outro características femininas. No estradiol eu tenho aqui a progesterona. Então, o hormônio feminino que fundamental nos processos de ovulação, durante a gravidez, né? E aqui a testosterona que vai determinar os efeitos, as características masculinas. Esses hormônios, eles são então sintetizados nas glândulas suprarrenais a partir do colesterol, que é obtido através da alimentação, sintetizado lá no fígado. Ele vai então depois, né, ser transportado, esse colesterol precisa ser transportado lá para as glândulas suprarrenais, que ficam lá em cima dos rins,
para que sejam produzidos esses hormônios. Tranquilo, galera? Ah, mas eu quero um hormônio mais potente do que, por exemplo, a testosterona. Eu quero fazer uma bomba lá para eu injetar e ficar lá com os músculos lá enormes. O cara vai pegar, então, essa molécula de testosterona e ele vai fazer pequenas modificações em estruturas, ele vai introduzir aqui alguns grupos funcionais que vão potencializar essa testosterona, fazendo, então, com concentrações menores da substância, os efeitos, né, nas características que a pessoa deseja adquirir sejam potencializados. Tranquilo, pessoal? Dúvida até aqui? Não. Parece que não. Beleza, então. Galera, vou deixá-los descansarem um pouquinho para a próxima aula e depois, às 11 horas, nós retomamos aí a nossa conversa. Ok? Ok, professor. Beleza. Beleza. Ó, um abração a todos e até mais. Até. Até mais. Falou!